Continuando então, pessoal, nós estamos trabalhando sobre fases do capitalismo. Vimos o capitalismo comercial, vimos o capitalismo industrial, inclusive eu estou montando junto com vocês um resumo sobre fases do capitalismo. A terceira fase do capitalismo é a fase do capitalismo financeiro ou monopolista. Capitalismo financeiro ou monopolista. Vou colocar aqui junto com vocês, tá? Capitalismo financeiro ou monopolista. Pessoal, essa é a terceira e última e atual fase do capitalismo. Ela começou no século XX e se arrasta agora durante o século XXI, ok? Também, para a gente poder manter uma lógica de comparação, a primeira coisa que nós fizemos foi ver qual é a fonte geradora e acumuladora de capital. Se capitalismo é acúmulo de capital, de riquezas, vamos ver aquilo que permitiu o acúmulo dessas riquezas, tá? No capitalismo financeiro ou monopolista, nós teremos duas principais fontes de acumulação de riqueza. Uma produção também fabril, só que agora, pessoal, é uma produção fabril de nível global. Isso é importante ser definido. Nós teremos agora produção industrial, só que uma produção industrial em nível globalizado. Exemplo, a Coca-Cola, a Nike, a Adidas, a Ford. Ou seja, produz produtos manufaturados, frutos de um trabalho industrial, só que é comercializado numa escala internacional. Obviamente, pessoal, para que haja uma produção fabril de nível global, foi preciso uma evolução técnica gigantesca, né? Máquinas cada vez mais modernas, autônomas, robotizadas, rápidas, ágeis e assim por diante. Mas também foi preciso fazer uma outra coisa, pessoal. Foi preciso embutir na cabeça da sociedade internacional a necessidade de consumir produtos iguais. Foi preciso colocar a mentalidade na cabeça do jovem japonês, na mentalidade, por exemplo, na cabeça do jovem norueguês brasileiro, que eles precisam de um mesmo produto. É aí que surge fortemente, né, o poder do marketing, ok? Então hoje você pega gerações diferentes, de países diferentes, consomem o mesmo refrigerante, bebem basicamente o mesmo refrigerante, utilizam-se das mesmas roupas, compram os mesmos eletrônicos e desejam os mesmos eletrônicos e assim por diante. Então, essa produção fabril em nível global só foi permitido por uma evolução técnica das máquinas, cada vez mais modernas, mais rápidas e automatizadas, ok? E ela também só foi possível por uma mudança no comportamento da demanda. Foi preciso embutir na demanda um comportamento de consumo homogêneo, pessoal. A gente está tendo quase que uma homogeneização cultural no mundo, né? Basicamente, vamos colocar assim, faixas etárias, gerações de países diferentes, basicamente consumindo o mesmo produto. Isso é uma homogeneização cultural, uma postura muito parecida de comportamento e de consumo, tá? Mas além da produção fabril em nível global, permitida por evoluções técnicas e mudanças na demanda, quem provocou fortemente essa mudança na demanda foi o marketing, tá, pessoal? É por isso que, sobretudo a partir do final do século XX, o marketing tornou-se algo tão poderoso, beleza? E a segunda forma de acumular riqueza é através da internacionalização do capital. Então, além da produção fabril global, a terceira e última e atual fase do capitalismo, o capitalismo financeiro ou monopolista, basicamente é a internacionalização do capital. Pessoal, existem várias formas de internacionalizar o meu capital. Uma das maneiras, por exemplo, é eu levar filiais produtivas para outros países. Por exemplo, a Chevrolet é americana, mas ela tem fábricas nos Estados Unidos, tem fábrica na Argentina. Isso é uma maneira de eu internacionalizar. Eu levo a minha produção e o meu produto para fora do meu país, ok? Só que existem outras formas de internacionalização do capital. Além dessa fragmentação e distribuição espacial da indústria, nós podemos também ver a compra e venda de moeda estrangeira, compra e venda de ações, inclusive moeda estrangeira e ações, entra-se numa categoria que é capital virtual. Ele não existe fisicamente. A pessoa ela se enriquece comprando e vendendo moeda estrangeira, comprando e vendendo ações, papéis. Ou seja, ela se enriquece sem gerar uma riqueza.
É isso que ocorreu também a partir do capitalismo financeiro, do século XX para agora século XXI. Capitalismo financeiro ou monopolista? Duas fórmulas de geração e acumulação de riquezas. Uma delas é a produção fabril global. A produção fabril global é essa permitida pela evolução das máquinas e pela mudança no hábito de consumo, ou seja, uma mudança na demanda. É o tal da homogeneização cultural. Colocar na cabeça das pessoas de todos os países do mundo que é preciso consumir aquele produto. E no caso, uma outra maneira é a internacionalização do capital. Posso internacionalizar o capital para gerar mais capital a partir de compra e venda de moeda estrangeira, compra e venda de ações na bolsa de valores ou até mesmo na expansão espacial da indústria, na desconcentração dela. Eu levar fábricas industriais para vários pontos do mundo, beleza? Mas pessoal, perceba o seguinte, essa fase do capitalismo, ela tem um segundo nome. Ao contrário das outras fases, que é comercial e industrial, a terceira fase do capitalismo pode ser chamada de capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. Monopólio é quando uma empresa domina um setor, beleza? E é isso que vai começar a acontecer no mundo atual. Olha a lógica. A partir da queda do Estado absolutista, o burguês vai perceber que ele precisa cada vez menos do Estado. Porque se ele consegue gerar sua própria riqueza, se ele consegue ter autonomamente o seu enriquecimento, ele vai dizer que não precisa do Estado. Então ele vai começar pouco a pouco a derrubar o Estado. A primeira queda, a primeira derrubada do Estado pela burguesia foi a Revolução Francesa, onde então trocou-se o Estado absolutista pelo Estado moderno ou pelo Estado-nação. Aí no século XX vai surgir uma corrente de pensamento político que prega ainda mais a redução do Estado. Vai surgir uma corrente política, pessoal, aqui na terceira fase do capitalismo, chamado neoliberalismo. Neoliberalismo é uma corrente de pensamento política na terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro. Neoliberalismo ou os novos liberalistas. Na verdade, é uma corrente de pensamento político-econômico baseado nas teses do liberalismo econômico de Adam Smith, que depois a gente vai voltar a ver com mais calma, tá? O neoliberalismo, ele prega o afastamento total do Estado da economia. Para os neoliberais, o Estado ele não deve gerar riquezas e nem promover nada. O Estado não deve ser provedor de bens, o Estado não deve ser gerador de riquezas. Então o Estado não tem que ter meios de produção na sua mão. Para os neoliberais, o Estado deve ser mero fiscalizador. A função do Estado é perceber se está cumprindo-se a lei. Segundo os neoliberais, a economia tem que agir livremente, baseado nas leis de mercado. Leis de mercado seria a autorregulação dos preços. Então deixa que o preço dos produtos se autorregulem automaticamente, ok? Então, por exemplo, houve uma geada que promoveu a queda da produção do tomate. Se tem pouco tomate no mercado, o preço é alto. Se o preço é alto, ninguém compra. Se ninguém compra, o estoque de tomate vai subir. Se o estoque vai subir, o preço vai cair. Se o preço vai cair, muitas pessoas vão procurar. Então o estoque vai cair, o preço vai subir de novo. Mas vai ficar tão caro que ninguém compra. Então o estoque sobe, o preço cai. Isso seria uma das formas de lei de mercado. A autorregulação dos preços. E uma outra forma de mercado, de lei de mercado, é a lei de concorrência. Deixa a economia livre, o Estado não age nela, não regulamenta nada, não produz nada, ok? Deixa a economia livre que as empresas se autorregulam, tá? Deixam que basicamente as empresas competem. Isso pode até parecer interessante, porque na concorrência, quem sai ganhando é o consumidor. Se duas ou mais empresas vão disputar mercado, quer dizer que essas 2 e 3 empresas vão ter que produzir o melhor produto pelo melhor preço. Então, para nós consumidores, até que é interessante essa parte da lei de mercado. Então, os neoliberais pregam isso. Afastar o Estado da economia, deixar o Estado no mínimo. O Estado não pode ser provedor, não pode ser dono de meios de produção, ok? O Estado deve permitir a lei de mercado, livre concorrência e autorregulação dos preços, beleza? Mas, pessoal, surgiu um problema. Porque os neoliberais permitiram em vários lugares do mundo
o afastamento do Estado da economia, inclusive no caso brasileiro. Só que a gente tem que entender o seguinte: o padrão de produção industrial no mundo não é igual, é desigual. Como assim, professor? Vamos pegar o caso brasileiro. Você tem empresas, por exemplo, que produz proteína animal, né, processada. Enquanto você tem empresas de pequeno porte, ainda muito simples, que produzem em pequena escala, tem poucas máquinas, você tem também empresas de gigantesco porte, tá? Empresas gigantescas. Essas empresas grandes, de grande porte, elas vão aproveitar a ausência do Estado na economia, a ausência do Estado na regulamentação, e ao invés de buscar concorrer com as pequenas empresas num pé de igualdade, aí, de justiça, não, elas vão comprar essas empresas pequenas. É por isso que a atual fase do capitalismo é chamada de monopolista, porque conforme retirou o Estado da economia, afastou ele da economia, ao invés de haver concorrência, as empresas aproveitaram a ausência do Estado e passaram a praticar monopólio. Por isso que essa terceira fase é chamada de monopolista. Se na concorrência a gente sai ganhando, no monopólio a gente sai perdendo. Se uma empresa domina o setor, ela põe o preço que ela quer e oferece a mercadoria na qualidade que ela quer. Beleza? Pessoal, está aqui 1, 2, 3, 4 estratégias de monopólio. 4 estratégias que são assumidas pelas empresas, que são utilizadas pelas indústrias hoje, para poder, esse hoje que eu falo na terceira fase do capitalismo, para poder alcançar o monopólio. Eu vou começar por essa do meio, eu vou pular o holding, vocês vão entender o porquê, tá? Uma das estratégias que as empresas usam para alcançar o monopólio é chamada de trust. O trust pode ser entendido como fusão. Ou seja, quando 2 ou mais empresas, ao invés de concorrerem, elas se unem e passam a dominar o mercado. Vamos pegar um exemplo no Brasil. No Brasil, a Sadia e a Perdigão se uniram. Ao invés de concorrer, elas aproveitaram aí o enfraquecimento do Estado, provocado pelo neoliberalismo, e buscaram o monopólio. Elas se uniram. Hoje a Sadia e a Perdigão formam a BR Foods, Brasil Alimentos, e domina aí coisa de 70%, 75% do mercado de proteína, principalmente do frango no Brasil. Isso é monopólio, ok? Então o monopólio, quando 2 ou mais empresas, ao invés de concorrer, elas se fundem, elas se unem para buscar o monopólio. Em alguns casos, o trust provoca o desaparecimento do nome de uma das marcas. Em outros casos, não. A BR Foods é a união de Sadia e Perdigão, mas manteve-se o nome das duas. Manteve-se o nome das duas, que era exatamente para permitir gerar uma falsa sensação de concorrência. Então, quem está no supermercado parece que tem concorrência. E ela também mantém os nomes, que é para poder abraçar categorias, mercados de renda, de faixa de renda diferente. Tanto que um produto é um pouquinho mais caro que o outro, para pegar uma classe média um pouquinho mais elevada e assim por diante. Em outros casos, na hora que junta as empresas, desaparece um dos nomes ou até os 2 nomes, tá? Gente, além do trust, que pode ser visto como fusão, nós temos o cartel. O cartel é praticado como estratégia de monopólio também pelas empresas, mas ela pode ser praticada de 2 maneiras. Uma das maneiras é através de combinação de preços. Ao invés das empresas concorrer, disputar preços, elas vão lá e combinam preços mínimos, normalmente mais altos do que deveriam ser. Acontece muito com posto de combustível, empresa de ônibus. Às vezes está numa cidade, tem 3 empresas de ônibus que oferecem o serviço daquela cidade para São Paulo, por exemplo. Quando você vai ver, as 3 têm o mesmo preço da passagem, e é alto o preço. Ou seja, elas basicamente, ao invés de concorrer, elas combinaram preços. Ok? Isso é uma forma de cartel. Posto de combustível também. Tem 50 postos numa cidade, todos com o mesmo preço de combustível. Tem aí raízes, tá? Indícios de cartel. Mas o cartel também pode vir disfarçado. Ao invés de 2 e mais empresas combinar preços, tá? Pessoal, isso acontece muito com empresa também, indústria de medicamento. Você pega os antibióticos, lá tem um monte de marca, tudo o mesmo preço. Elas combinaram preços, tá? Uma outra maneira mais disfarçada de cartel é quando as empresas, ao invés de combinar os preços, que é criminoso,
isso, tá? O cartel é criminoso. As empresas dividem o mercado consumidor. Tipo, ela fala, ó, deixa que eu vendo na região de São José do Rio Preto, você vende na região, por exemplo, de Bauru, você vende na região de Presidente Prudente. Então as empresas, uma não invade o mercado consumidor da outra. Elas fatiam o mercado consumidor para evitar concorrência, a disputa de preços, que para nós seria ótimo. Então trust é a fusão e o cartel é ou combinação de preços ou fatiamento do mercado consumidor. Depois nós temos aqui embaixo o dumping. O dumping também é criminoso e ele é praticado normalmente por médias e grandes empresas. O dumping é quando uma empresa de média ou grande porte começa a vender os seus produtos abaixo do preço de custo. Então ela tem um preço de custo para fabricar lá, ok? Ela começa a vender os seus produtos abaixo do preço de custo, ou seja, ela começa a vender os seus produtos no vermelho, ela começa a ter prejuízo, mas ela faz isso de propósito. Ela faz isso só para quebrar as concorrentes. A hora que ela quebra as concorrentes, ela funde com elas, compra. Então vamos imaginar que uma latinha de refrigerante custa R$1 de produção. Energia, matéria-prima, a embalagem custa R$1 para fabricar uma latinha de refrigerante. Se uma empresa que fabrica esse refrigerante começa a vender por 80 centavos essa latinha, ele está tendo prejuízo, ok? Está vendendo a preço, inclusive abaixo do preço de custo, tá? Do custo de produção. Mas faz isso durante um período, só para poder quebrar as rivais. A hora que quebra as rivais, compra essas rivais e basicamente dá um solavanco aí no preço dos produtos. Depois dispara o preço do produto, porque alcançou o monopólio. É claro que só pode ser praticado por empresas de médio e grande porte, que afinal de contas, só elas conseguem trabalhar no vermelho durante um período sem quebrar, sem falir, beleza? Por isso são esses casos em exceção. E por último nós temos o holding, inclusive aqui nós temos alguns holdings. O holding, pessoal, eu costumo dizer nas aulas que é como se fosse um polvo. É quando uma empresa central domina várias marcas. Uma empresa central domina várias marcas ou várias empresas. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o gigantesco holding da Ambev, né? Que aí domina, por exemplo, a Brahma, a Skol, a Antártica, a Budweiser e assim por diante, né? É uma empresa central, ok? Que domina vários complexos industriais normalmente ligados ao mesmo setor, que na Ambev, o setor cervejeiro, ok, pessoal? Isso são holdings. Beleza? Que também para nós dá uma sensação de falsa concorrência, porque quando a gente vai no mercado a gente não vê a empresa central, a gente vê as empresas, os tentáculos do holding, né? Nós vemos as marcas. Quando uma empresa central domina várias marcas, nós temos um holding. Holding, cartel, né? Trust e dumping são estratégias de monopólio que começaram a ser praticadas na terceira fase do capitalismo, chamado capitalismo financeiro monopolista. Só foi possível ter monopólio porque reduziu-se demais o Estado. O Estado perdeu capacidade de regular a economia por conta dos ideais neoliberais. Pessoal, para finalizar essa nossa aula de capitalismo, só falta sistemas de produção industrial. Vamos fazer uma pequena pausa e eu vou gravar sistema de produção industrial para mandar para vocês. Abraços e até já!